Aleluia, você pode adorar ao nosso Senhor. Aleluia, você pode declarar a grandeza do Altíssimo. Aleluia, glorifique ao Senhor com as suas palavras. Derrama Espírito Santo sobre as nossas vidas, palavras de vida eterna. Aleluia, para que possamos adorar ao único que é digno nessa noite. Amém, igreja? Grande é o Senhor, digno de louvor. Recebe a adoração do seu povo, Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Se tu és a alegria de toda a terra. declara a igreja, grande É o Senhor quem por isso te adoramos, Senhor. dá vitória, Em ti somos mais que vencedores. que nos ajuda contra o inimigo.
vidas e continua agindo constantemente no nosso ser, na nossa existência. Todo louvor, toda glória a esse Deus que é grande, sim, e digno de louvor, né? Bom estarmos também juntos nesse momento, queridos, e temos a oportunidade, né, de cumprimentarmos uns aos outros nesse momento de comunhão. Eu quero também, com essa canção que o Ministério vai entoar, você possa realmente estar cumprimentando aquele que está presente aqui nessa noite. Se quiser, pode sair do seu lugar, ter um abraço, um beijo de mão, né? Saúde aqueles que você puder, todos aqueles que você puder nesse instante, tá bom? Vamos lá? Sentar-se um instantinho, meu irmão. Muito bom, né? Estarmos juntos, podemos realmente ter esse momento de comunhão, de alegria, podemos cumprimentar uns aos outros. Isso é maravilhoso. Daqui de cima é lindo, né? Poder meus irmãos estarem com essa alegria no rosto, ter esse momento especial. Eu queria, nesse instante, antes de cantarmos o nosso próximo hino, estar agradecendo a presença de pessoas que estão conosco aqui, né? Temos alguns dos nossos irmãos aqui lá da IP Canoas, né? A mãe e família também da Ellen, né, que está com a gente, a Dona Esther. Deus abençoe, querida, muito obrigado pela presença, né? Privilégio ter vocês aqui. Também a Denise, irmã da Ellen, o Eric e a Sara, né? Que são filhos da Denise, sobrinhos então, portanto, e primo também, primos, né, da Mariana, né? Deus abençoe vocês, queridos. O Luiz não está aqui, está trabalhando, né? Não está aqui com a gente hoje. O senhor Lindo também, é o pai da Ellen, esposa da Dona Esther, não veio agora conosco porque ele não está muito bem de saúde, preferiu ficar descansando, né? E fez bem também, né? Deus abençoe vocês, muito obrigado, tá bom, queridos? Também temos mais uma Esther, né? Amiga da irmã Célia, que está com a gente hoje lá de Itapema. Deus abençoe, querida, obrigado pela presença também, tá? Deus te abençoe ricamente também, privilégio ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigado pela presença. E também nós temos a Rafaela, ali o Zac foi lá atrás, a Rafaela e o Zac, né? Eles estão nos visitando hoje, são daqui de Camboriú, frequentam a igreja batista lá em Balneário Camboriú, né? E hoje estão aqui com a gente. Depois deixo um abraço para o Zac, precisou sair por um instantinho, né? Deus abençoe vocês, queridos. Atrás da Rafaela, na frente do Nanise e da Juliana, tem mais um casal. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado pela presença, né?
Acredito que seja a primeira vez que estejam aqui também. Deus abençoe vocês muitíssimo, tá? Muito obrigado. Depois deixem os seus nomes comigo ao final do culto, tá? Será um prazer cumprimentar. Da nossa querida irmã Rose, é a Ianca. Então, estou tentando aqui. É o esposo dela. O nome dele eu não lembro, eu não sei. Como? Tiago. Isso? Então, tá bom. Deus abençoe o casal. Muito obrigado pela presença de vocês também. Bom conhecê-los, né? E agradeço, então, e fico feliz pela oportunidade de poder receber vocês aqui com a gente nessa noite. Tá bom, queridos? Depois nós vamos receber também a Rose nessa noite. E é um prazer, então, ter aqui esse casal acompanhando esse momento especial da vida dela e também do presbítero Manuel, né? Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos então cantar esse hino, o hino 177, Nosso Cenário, Firme nas Promessas, e será o momento quando nós estaremos trazendo ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, também os alimentos e produtos que compõem a cesta básica, né? Nossas primícias, também a oferta, se você assim tiver nessa noite. Mas eu queria ler um texto da Escritura antes de nós fazermos esse momento e essa entrega. Está no Salmo 76, apenas o verso 11. Salmo 76 e verso 11, ainda sentados, né? Salmo 76, 11, diz assim então a palavra de Deus. 76, 11. Diz assim a Escritura: Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Então observe 3 coisas nesse pequeno verso. Fazei votos. Todos nós já fazemos votos com o Senhor, já fizemos votos com o Senhor, né? Um deles, inclusive, é manter a casa de Deus, se a gente já fez esse voto. A segunda coisa que o Salmo diz é para que a gente cumpra aquilo que prometeu, né? A gente faz voto e paga esse voto, né? A gente fala, ora, diz coisas diante do Senhor e a gente então faz aquilo que disse diante de Deus. Isso é importante para a nossa vida, nos traz ainda mais confiança quando assim o praticamos. E por último, tragam presentes todos aqueles que estão perante o Senhor, aqueles que o rodeiam, né? Tragam aquele ou diante daquele que deve ser temido. Qual é o seu presente nessa noite? Não vou me limitar a essa noite, porque talvez algumas pessoas não conseguem trazer o alimento já, mas trazem durante a semana. Às vezes não dizimam hoje, mas ao longo do seu mês, né? Dependendo do seu trabalho, também fazem. Então, vamos deixar de forma sem tempo, né? Quais são os seus presentes? O que você tem trazido diante do Senhor? Quais foram os teus votos e o que você tem feito diante daquilo que você disse ao Senhor? Importante a gente pensar nisso, né? Porque embora Deus não precise nada da nossa vida, Ele instituiu algumas coisas que o fizéssemos como prova do nosso compromisso e do nosso amor por Ele. E essas provas de amor e de compromisso muitas vezes são palpáveis, né? São coisas realmente que se apalpam, né? Coisas físicas, coisas que realmente são perceptíveis pela nossa vida humana. Deus não precisa de valores, mas escolheu receber valores. Deus não precisa de alimentos, mas desde o Antigo Testamento escolheu receber alimentos. E já no Novo, claro, não de uma forma, da mesma forma como era no Antigo Testamento, as igrejas, inclusive registrado nas Escrituras, doavam alimentos e também finanças para que pessoas pudessem receber alguma coisa para que tivessem, né, com que tivessem que se alimentar. Então, tudo isso é da Escritura, tudo isso faz parte da nossa vida com Deus. Hoje temos um momento especial e trazemos diante do Senhor os nossos presentes. Traga o seu presente. Se você não pôde trazer hoje por alguma razão, não deixe de fazê-lo. Pagai os votos, diz aqui, né? Faça, continue fazendo. Isso trará certamente ao seu coração, além de ser mais grato a cada dia por aquilo que Deus faz, muita confiança perante um Deus que provê todas as coisas na nossa vida. Um Deus que, sim, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Louvado seja Ele por toda a sua provisão. Vamos orar, vamos ficar de pé e já orarmos nesse instante e nessa noite. Pegue o que você tem na mão, seja o alimento, o seu dízimo, a sua oferta nesse instante, e após a nossa oração já podemos trazer aqui à frente nesse momento, tá bom? Pai querido, obrigado, Deus. Queremos já antecipadamente hoje consagrarmos a Ti os nossos dízimos, ofertas, primícias,
antes mesmo de colocá-la no teu altar, ó Deus, dizendo a Ti, Senhor, que esse é o nosso presente diante da Tua presença, alegres e satisfeitos, porque o Senhor provê a nossa vida e a nossa casa a todo tempo, senão não estaríamos aqui, Senhor. O Senhor não só provê fisicamente, mas provê também o nosso coração, a nossa alma. Por isso, ó Deus, agradecidos, cheios de louvor, ó Deus, e cumprindo diante de Ti aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor pede aos seus servos, nós trazemos um pouco do muito que o Senhor tem nos dado à Tua casa, para a manutenção da Tua casa, para a manutenção da obra missionária, como essa igreja faz, ó Deus, com fidelidade há muitos e muitos anos, ó Deus, para também, Senhor, sermos bênçãos na vida de pessoas mais carentes, que às vezes não têm nem o que comer, ó Pai, mas recebem com gratidão, Senhor, em momentos especiais, ó Deus, preparados pelo Senhor para a sua vida, as pequenas cestas básicas, mas com muito amor, que essa igreja coloca diante da Tua presença. Aqui chegamos nessa noite para isso também, Senhor, não só para recebermos de Ti, não só, ó Deus, para rogarmos as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, mas também para doarmos, para também derramarmos o nosso coração, ó Deus, com aquilo que é palpável, Senhor, não somente um louvor que vem da alma e do coração, mas também aquilo, Senhor, que é da nossa vida física que recebemos, o qual retornamos à Tua casa e entregamos, ó Deus, aos cuidados daqueles que foram chamados para isso, para que haja mantimento na Tua casa, para que o Teu reino cresça, para que a obra continue sendo realizada. Pai querido, recebe, Senhor, das nossas mãos esses presentes que Te damos nessa noite. Aceita-os, ó Deus, com o nosso amor, com o profundo nosso coração, pois entregamos, ó Deus, com gratidão, entregamos, ó Deus, com alegria, como diz a Tua palavra, Senhor, entregamos a Ti, porque reconhecemos essa graça do Senhor e essa ação de provisão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus o fazemos nesse instante. Amém. 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 Vamos entregar, queridos, louvemos ao Senhor. Jesus.
sentar-se, meus queridos. Os irmãos diáconos que desejam e gostam sempre de levar as premissas podem fazê-lo, né? Paulo, o gasofilácio ali pertinho da cadeira também, fazendo favor, já estiver no caminho, né? Obrigado, meus irmãos. Sei que já mencionei, queridos, né? Se você não pôde trazer hoje, ao longo da semana, faça, né? E traga também a casa do Senhor para completar alguns produtos necessários. Se você não entrega, não fez ainda, não experimentou como é, pode procurar um dos nossos diáconos e ter uma sugestão, né, de alimento ou de produto de higiene pessoal, limpeza, para completar então essas cestas também, tá bom? Uma coisa que sempre falta é leite, né? Se você puder, traga, sempre é muito bom para completar essas cestas, tá bom, queridos? Irmãos, nós tivemos na nossa última reunião do Conselho, que foi agora no dia 2 de junho, né, examinando a nossa irmã Roselise Meneghelli. Ela está presente hoje, claro, né, como presbítero Manuel, a filha também Eugênio, como já mencionei, e uma vez sendo examinada, foi considerada apta para estar sendo recebida nessa noite por profissão de fé e batismo, né? Eu vou só mencionar para que a igreja possa ter um pouquinho de conhecimento, né? Depois deixo o presbítero Manuel, que também quer compartilhar algo com a igreja. Se ele quiser fazer de forma diferente, não tem problema algum, né? A Roselise, ela mora em Jaraguá do Sul, pelo menos até um pouquinho mais adiante, daqui a pouco já vai estar por aqui também, né? E é por isso que ela tem uma frequência menor, né? E nesses dias todos que o presbítero Manuel também fez a cirurgia, ele ficou um pouco em Jaraguá do Sul, né? Então eles permaneceram lá. E são noivos, né? Na semana passada noivaram, vão casar-se agora na semana seguinte, mais precisamente no sábado, na verdade já essa semana, que hoje é o primeiro dia da semana, né? E vão então ali contrair o matrimônio, né? Já estiveram no cartório, fizeram as documentações e agora então vão unir-se sob a bênção do Senhor. A Roselise é uma pessoa muito querida, nós tivemos o privilégio de inclusive visitá-la também lá em Jaraguá do Sul, onde passamos um dia juntos, né? E não só isso, ao longo do tempo que ela tem vindo aqui, e também quando visitamos o presbítero Manuel na casa dele, tivemos o privilégio de conversar, né, de conhecer melhor a Roselise. Tem se mostrado uma pessoa especial, maravilhosa, uma pessoa de caráter e uma pessoa que já tinha conhecimento, né, do Evangelho, devido a algumas pessoas que fazem parte ou fizeram parte da sua vida. E conhecendo o presbítero Manuel, esse desejo se intensificou, né, tudo isso conversamos também no conselho. E o próprio presbítero Manuel fez o discipulado com ela, né? O amor faz coisas maravilhosas, né? E ela então, aprendendo, né, com os estudos que nós temos a respeito de Cristo, a respeito da salvação, a respeito da fé, ela teve o desejo, né, ao longo dessa caminhada com o presbítero Manuel, esse homem para nós, né, cheio de fé, exemplar, que conduziu o coração da Roselise também ao Senhor. Então ela estudando, né, passava o tempo também da sua cirurgia, isso aconteceu, esses estudos antes do presbítero Manuel fazer a cirurgia, aprove então Deus preparar o caminho para que, com o conselho ali reunido, né, com o próprio presbítero Manuel, examinando a Roselise, nós tivéssemos marcado a data de hoje, dia de Santa Ceia, para receber essa irmã no Senhor, né? Então quero convidar para vir à frente a irmã Roselise Meneghelli, pode chegar, querida. O presbítero Manuel pode acompanhá-la, né? Para ela é algo ainda também bastante novo, ela já viu alguns batismos e profissão de fé aqui, mas é bom que ele também a acompanhe nesse instante, né? Então pode subir, presbítero Manuel, por favor, querido, pode vir aqui. E eu gostaria então de fazer a Roselise as perguntas, né, que a nossa Constituição determina, né, para que a pessoa seja recebida no meio do povo de Deus, publicamente, respondendo as questões. Ela já estudou as questões também, né, como o presbítero Manuel, tem conhecimento, e nós, fazendo essas perguntas, estaremos orando por ela, então batizando a nossa irmã, e assim também tendo esse momento de recepção dela, que fará parte logo mais da Santa Ceia e também desse momento de comunhão com Cristo. Então, a irmã Roselise, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, você crê?
Roselize, você crê também que as Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você crê? Você também confessa que fostes concebida em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras, obras e omissões? Você confessa? Você crê ainda firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Você crê? Roselize, você também está agora sinceramente arrependida de todo o mal que tendes feito diante de Deus e resolvida a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliada por sua graça? Sim? Muito bem. E por último, então, irmã Roselize, você, diante da igreja e também diante de Deus, promete, ainda que como membro agora desta igreja, você se sujeita sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Escrituras? Você promete? Muito bem, né? Sendo assim, meus irmãos, a irmã Roselize está apta, né, a ser recebida, conforme ela mesma confessa, através da sua resposta diante das perguntas que eu fiz a ela. Diferente talvez, mas antes de batizá-la, de recebê-la, né, como membro dessa igreja, com um sonoro amém, pergunto aos irmãos da igreja se recebem também a Roselize como irmã na fé. Amém. Muito bem, né? Presbítero Manuel, por favor, querido, hoje você vai fazer tudo, né? Discipulou, vai ajudar no batismo e depois também tem um certificado aqui para entregar para a Roselize, tá bom? Isso usa para... Eu falei para ela que ia jogar bastante água. Vamos trocar de lugar para ele, Manuel, por favor. Troca com a Roselize. Isso. Vai. Usa para mim depois, né? Roselize Meneghelli, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos aí. Ih, molhei bastante água de verdade. Mas não faz mal, né? Prometi e cumpri. Paguei meu voto. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado, Pai. Te louvamos e te agradecemos nessa noite pela vida dessa irmã tão querida, pessoa tão maravilhosa. Queremos, ó Deus, te agradecer porque nesse momento, ó Deus, antes dele, na verdade, mas de forma especial, nesse momento que estamos juntos, sabemos que a festa no céu, por mais uma pessoa que está agora debaixo da fé em Cristo Jesus, debaixo da graça do céu. Queremos nesse instante, agradecidos pela vida da irmã Roselize, ó Deus, pedir sobre ela as tuas bênçãos, ó Pai. Sabemos que somos carentes de Ti a cada dia, e para que realmente caminhemos nesses votos que fazemos contigo, precisamos, ó Deus, da Tua direção, do Teu agir, precisamos da Tua bênção, ó Deus, sobre a nossa vida. Ser com ela todos os dias, ó Deus. Que a companhia do Senhor esteja ao lado dela todos os dias da sua vida. Que essa fé que ela acaba, Senhor, de mencionar publicamente diante da igreja e acima de tudo diante de Deus, esteja no seu coração em cada momento da sua vida. Não só os momentos felizes, mas os momentos onde ela é extremamente necessária, para que apesar das circunstâncias, ó Deus, sejamos fiéis à Tua palavra, à Tua vontade, e caminhemos com o Senhor a todo instante da nossa existência. Pai querido, cuida dela, Senhor. O Senhor sabe as suas necessidades, o Senhor sabe os seus sonhos, os seus desejos, mas o Senhor sabe também o que ela precisa para caminhar mais e mais diante da Tua presença.
Que o Senhor, ó Deus, dê a ela tudo o que ela precisa, para que essa fé, Senhor, aumente a cada dia, e ela seja uma serva do Senhor, ó Pai, não só proclamando, Senhor, aquilo que ela disse que crê nessa noite, mas, ó Deus, agindo em prol do reino, Senhor, usando, meu Deus, os seus dons, a sua vida, para te servir a cada dia, Senhor. Que ela agora, junto do presbítero Manuel, Senhor, possa ser, ó Pai, uma serva fiel, e ambos possam, ó Deus, servir-te com todo o coração, e assim o Senhor, através da vida deles, ó Deus, seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Pai querido, abençoa a tua serva, derrama sobre ela a tua graça, a tua bênção. Com ela, ó Deus, cuida da sua casa, cuida da sua vida, do seu trabalho. Abençoe, Senhor, os seus filhos também, Senhor, aqueles que fazem parte da sua família, para que ela, Senhor, com a alegria que ela já tem no seu coração, Senhor, ainda mais jubilosa esteja diante do Senhor, louvando e exaltando o teu nome todos os dias da sua vida. Pai querido, nessa noite assim, Senhor, alegres junto dela, junto deles, ó Deus, nós engrandecemos o teu nome e colocamos a tua filha debaixo da tua graça e poder, rogando por ela as tuas bênçãos nessa noite. Em nome de Jesus, que assim nós oramos nesse instante. Amém e amém, Senhor. Amém. Você lhes essa é uma pequena lembrança dessa data, né? Do momento que você então fez a conclusão do curso e foi recebido, tá bom? Muito bem, queridos. Deus abençoe. Podem sentar-se, né? Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? Professores, gêmeos, crianças podem chegar à frente para nós orarmos nesse instante. E agora em diante, então, a irmã Elise faz parte do rol de membros dessa igreja, né? Mas acima de tudo, o seu nome está rolado no livro da vida. Vamos orar então, queridos, se passarmos a palavra de Deus nesse instante, né? Eu esqueci de uma coisa, puxa vida. Mas agora eu vou despedir os presbíteros, Manuel, tá bom, querido? Era para passar para ti. Vou passar para ti falar. Eu vou despedi-los e passo para ti, tá bom? Era para eles acompanharem, mas agora já chamei aqui, as crianças ficam todas animadas, né? Então, vou convidar o presbítero Manuel a vir à frente, orar pelas crianças, e em seguida ele já tem a palavra, tá bom, queridos? E era até para a irmã Cilei cantar, já estava esquecendo da irmã Cilei. Depois do Manuel, você vai levar o senhor, tá bom, querido? Já pode até subir quando ele terminar. No domingo passado esqueci, né? Vamos orar então, queridos, pelas crianças. Pai amado, Deus Santo, todos nós dependemos da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, e eis estes pequeninos, Senhor, eis as professoras, a dependência total do Senhor Jesus Cristo, tanto para a professora, para que o Espírito dê os seus coraçõezinhos, para que eles entendam a mensagem, entendam a Tua palavra, Senhor. Essa é a bênção que eu peço ao Senhor Jesus Cristo sobre a vida deles, sobre a vida das professoras, e assim eu abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem, queridos, Deus abençoe. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para esses irmãos amados, para toda a igreja, eu estava lembrando de agora que quando eu entrei nesta igreja, em 1987, essa igreja me recebeu com tanto amor, que só eu sei. E depois dessa caminhada de 34 anos, essa igreja novamente me recebeu com o mesmo amor. Após eu nascer o cheiro, hoje eu já vim preparado, porque certamente vou chorar um bocado, porque o testemunho é verdadeiro, irmão.
porque só eu sei por onde eu passei. Caleb está aí e ele é prova disso. Alguns diziam que eu não ia resistir à cirurgia, mas graças a Deus aqui estou. O último culto de adoração a Deus que eu fiz aqui foi a respeito de Josué não, Jefté, dos propósitos a Deus. Não fiz propósito ao Senhor nesse dia e nem depois. E eu disse para a igreja: vocês vão orar por mim? 90% essa igreja levantou a mão. E eu já vinha sofrendo, meus irmãos, do dor do peito 1 ano e meio mais ou menos. Eu sou um milagre, meu amado. E passei por um cardiologista e eles me disseram: seu Manuel, é muita mola para botar no teu coração, precisa de uma cirurgia. E eu fiquei esperando. E isso atingiu mais ou menos 2 anos. Se eu estou aqui, porque foi um milagre do Senhor. E quando foi o dia 15 de fevereiro, estava trabalhando na casa do prefeito Valdir. Numa segunda-feira, recebi no celular a chamada. Mas antes disso, às terça-feiras, que eu gosto de vir sempre na oração, eu me colocava no meio. Às vezes o pastor orava aqui, eu me colocava aqui em frente do altar, pedindo que o Senhor Jesus me abençoasse, que logo saísse da cirurgia. Eu passei, amados, a não caminhar 300 metros rápido. Eu falei para o Valdir que quando eu trabalhava na casa dele, chegava 1h que eu ia trabalhar, me doía muito. Eu era obrigado a sentar um pouco e depois retomava as forças e depois não doía mais. E assim foi até que naquela segunda-feira eu recebi a notícia que estavam esperando para fazer a cirurgia. E fui internado às 14 horas no dia 15. E no dia 16, então, eu passei pela cirurgia. Às 10 horas da manhã me chamaram, me levaram para a sala de cirurgia e fiquei lá um bocado de tempo. Fui avisado que não era eu. E sopa, vou ficar mais um pouco. Me levaram de volta para o quarto. Era outro. Às 14 horas mais ou menos por aí sim me levaram. Mas antes disso, eu sei que hoje eu estou um pouco diferente. Desde um rapaz de 12 anos mais ou menos que me viu ali e disse que não me conhecia. Eu sou o prefeito Manuel. Eu sou o mesmo que era antes. Cheguei no hospital, a técnica disse: seu Manuel, você vai ter que tirar esse bigode. Eu disse: mas por que eu vou tirar meu bigode? Pois em 62 anos eu tirei o bigode uma vez. Ele disse: mas o senhor vai ter que tirar, porque o senhor vai ser entubado e vai entrar cano no teu nariz. Às 10 horas da noite eu fui lá para o banheiro e cortei, raspei tudo. Não me conheci, mas era eu mesmo. Muito bem, fiquei preparado e me levaram no dia 16. Nesse período que eu estava no quarto, irmãos, preste atenção, porque essa passagem vai ser agora e depois vai ser no fim. Se eu esquecer, diz, irmão, meu prefeito Manuel, você não falou. Um irmão estava, a sala em 3, estava um irmão deitado do meu lado, mais ou menos 90 anos, e outro mais ou menos à distância do irmão, e esse começou a pregar a palavra de Deus. E uma palavra que ele falou que eu não aceitei e nunca vou aceitar, e nem você. Que ele disse, falando para aquele, porque aquele queria saber a respeito de profecia, irmãos. E ele todo queria explicar a profecia. E ele disse para ele: irmão, todo mundo é salvo. Disse: eu não posso acreditar nisso, mas eu vou ter que ouvir e calar minha boca. Porque todo o que falou está errado, biblicamente está errado.
Só são salvos aquele que se entrega a Jesus Cristo e confessa o Senhor como o Senhor da sua vida, e se arrepende do seu pecado e entrega a sua vida. É por isso que tu está alugando a minha cabeça. Mas psicologicamente, meus irmãos, eles fazem isso. Agrada a gente, mas eu não tinha medo algum, não pensava na morte. Se eu morresse estava bom, e se eu ficasse curado estava ótimo. Alguns diziam, mas não, você não tem medo? Eu disse, não tenho medo, eu queria fazer a cirurgia rápido. Só lembro o que eles falaram, está indo passar a cirurgia, seu Manuel, só lembro de uma viga, tipo aquela ali, ó. Deu. Era o Manuel. Muito bem, meus irmãos. Desse momento em diante, eu só fui me acordar no domingo, de quinta, mais ou menos, às 14 horas, fui me acordar domingo de manhã. Hoje eu fui saber que o meu filho e meu irmão estiveram visitando eu na UTI, mas eu não vi ninguém. Não vi ninguém. Me acordei domingo de manhã, debaixo do ar-condicionado muito grande, maior do que aquele. Olhei em mim, não tinha mangueira, tinha tirado, mas tinha uma na boca do estômago e outra do lado, assim. E aí então olhei, tinha 2 técnicos, eu vi que era um rapaz pequeno. Aí veio e era verdade, eu estava sentindo um barulho grande aqui dentro. Aí ele chamou o doutor veio, o doutor nem ouviu nada. Ele disse, olha, Manuel, eu vou tirar as mangueiras do senhor. E tirou essa aqui. Tudo beleza. E eu vou tirar essa daqui, seu Manuel, que essa aqui está drenando o pulmão. Está gostando do meu dedo, mais ou menos. O senhor vai levar um impulso. Mas quando ele disse levar o impulso, ele pegou e puxou, irmão de Deus. A minha alma saiu junto. Jesus de Nazaré. Eu queria dar esse testemunho, irmão, porque a igreja precisava de ouvir. E eu, com muita alegria, quero mostrar quem é Jesus Cristo. A maneira que Ele te ama, a maneira que Ele me ama. E o que é sentir dor, irmãos? A minha cirurgia aqui deve ter mais ou menos 20 centímetros. E tiraram mais uns 30 centímetros de veia artéria que diz, da perna. Hoje, irmãos, eu estou mais ou menos, vamos dizer assim, no bom 90%. E glória a Deus por isso, de glória a Deus, irmão, mesmo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. A Roselise não tinha me contado que um conhecido dela passou por uma cirurgia dessa. E ele diz que ele foi até o inferno e voltou, sem pele. Mas ela não me contou antes, só contou depois. E outros, irmãos, como a filha do Zé da farmácia, como muitos conhecem, 47 anos, fez a cirurgia e pegou uma bactéria e foi-se embora, moça. Mas o Senhor Jesus Cristo colocou pessoas diante do meu olhos, irmão, pessoas que Ele tinha feito, tinha curado, pessoas boas. Um dia, o último estava na lotérica, chegou um cidadão lá, alegre, que é um serelepe, não sei se vocês conhecem esse bichinho, dizendo que fazia 30 dias tinha feito essa cirurgia e estava bom. Eu olhei para ele e disse, glória a Deus. E eu lembrando da minha, por que eu já não passei por isso? Tudo bem, gente, tudo beleza. Quando foi no domingo de manhã, após eu ter me acordado, eles trouxeram para o quarto, como a conversa que era, eu tinha ouvido 3 dias na UTI e 2 dias no quarto. Muito bem, fui levado para o quarto, irmão de Deus, a dor. Você não sabe, que você nunca vem a saber. Era horrível. Porque diz que quem faz a cirurgia, o irmão Zaniel não está aqui. E nem a irmã Deodoro. A irmã Deodoro disse para mim que, ó Manuel, fosse você, eu não fazia essa cirurgia. Porque ela tinha o esposo dela, que um dia me disse ali na porta, que ele não pode ir até ali onde era o supermercado do Cristo Santo. Mas isso entrava aqui e saía por aqui. Graças ao Senhor Jesus, tudo foi Ele que me tirou esse medo horrível. Então, irmãos, eles colocam uma peça, tipo assim, e abre o peito da gente. Abre. Até hoje eu sinto dor, irmão, que vai fazer 120 dias agora, no dia 16. Até hoje eu sinto dor aqui nesse lugar. Irmão de Deus, eu tinha um problema de espirrar após sair do banho.
eu só dizia: Senhor, não me deixe isso acontecer. Devo ter espirrado umas 3 vezes, mas eu tossia. Isso doía tanto, irmão, que você não consegue imaginar. Era horrível, a dor era horrível. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, a minha recuperação foi como um segundo do relógio. Eu notava isso e sentia isso, e não adiantava eu me alegrar, porque aquele segundo eu tinha ganhado, porque não tinha como. E vim descobrir, irmão, que toda a nossa força está aqui, todo o nosso movimento. É por isso que doía muito. Disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Fui para o quarto, foi a minha sobrinha cuidar de mim naquela noite. Quando chegou mais ou menos lá pela meia-noite, eu disse assim para ela: Deise, não se preocupa, Deise, o tio vai morrer mesmo. Bem doido, o tio vai morrer mesmo, Deise. Estava tranquilamente, tanto faz o ir para lá como ficar aqui. Estava sossegado com Jesus, irmão. Eu quero transmitir essa confiança para você nesta noite, e que você veja que servir a Jesus Cristo é nele que está a segurança. É nele que está a segurança. Eu preparei um versículo aqui para me ler para vocês. É Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. A minha Bíblia eu deixei no banco, nosso pastor me colocou aqui, e eu quero ver se eu consigo ler. Diz assim o versículo 8: O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Esse Deus maravilhoso estava cuidando de mim, meus irmãos. Aquela noite, esses 2 dias que fiquei no hospital, eu não conseguia me levantar. A minha sobrinha é forte, mas ela chegava dentro de mim. Eu pensava: o que esse mulherão vai fazer? Não consegue me levantar. E vinha uma magricelinha técnica e pegava ele e estava sentado. Tudo prática, irmão. Tudo prática. E ali eu descobri, meus irmãos, o nosso orgulho, que não serve para nada. O nosso orgulho. Quando você cair no hospital, o orgulho acabou. Ali eles fazem de você o que eles querem. Você acha que eles vão dar banho em você? Você vai de roupa? Você vai de calcinha? Você vai de cueca? Vai, já foi. E não adianta, você começa a pensar um monte de coisa: meu Deus, mas eu não posso fazer nada, eu não posso me mover, nada. Tu tem que deixar que as coisas caminhem. E quando foi, meus irmãos, tudo isso foi passando. O combinado da Roselisa para chegar o dia que tivesse alta no hospital. E assim aconteceu. Quem estava lá me cuidando reclamava que não tinha ar-condicionado, reclamava que as paredes não estavam boas, reclamava que o banheiro não estava bom, mas para mim tudo estava bom. Tudo estava bom, porque tudo isso eu sabia que era o Senhor que estava no meu coração, porque Ele estava renovado pelo Senhor Jesus. Antes de tudo isso, meus irmãos, não que eu não acredito, os cardiologistas do hospital, entre mulheres e homens, eu paguei um cardiologista particular. E ele mostrou para mim: olha, seu Manuel, o coração. Aí diz ele: entra 3 veias desse lado e 3 veias desse lado. Depois eu perguntei para a cirurgião: é verdade, doutora Rochelle, que você estira o coração da gente e deixa de lado? E ela disse: não, seu Manuel, o coração fica no lugar. As veias ficam no lugar, o coração fica ali, no lugar. E ela mostrou antes, no computador: o seu Manuel já teve um derrame. Olha onde está o milagre, irmão, na minha vida. Se alguém não acredita que na igreja presbiteriana o Senhor Jesus faz milagre, pois nessa igreja eu recebi 3. Aleluia, irmãos. Aí o Senhor Jesus cura aqui também. E glória a Deus por isso. Ela disse: olha, seu Manuel, o teu coração está cheio de veias pequenas. O Senhor já teve um derrame, mas eu só senti uma dor um dia, na Terceira Avenida, que eu senti muita dor, muita.
E eu fiquei nervoso com a dor, porque eu também não sabia o que era. Disse: se eu cair na rua, alguém vai me encontrar. E foi naquele dia. Mas tudo beleza, a mão do Senhor estava sobre mim. E desse dia, quando chegou de segundo, eu estava no quarto. Eu quero dizer uma prestação também, eu estou misturando um pouco das coisas. Eu estava no quarto, na segunda amanhecer, para terça, que eu esperava que ia ter alta, como tive. Eu fui obrigado a tomar 2 litros de sangue, aquela coisa lenta que eu nunca vi. E de meia-noite em diante, amanhecer para terça, o Espírito de Deus não me deixou em paz. Vou explicar. Talvez você possa dizer assim: mas para mim, Manel, o Espírito de Deus, Jesus falou no teu ouvido, ou você ouviu voz? Não ouvi voz nenhuma. Mas Ele tirou a minha paz. Que eu precisava levar uma palavra. Eu tenho um homem que eu falei para vocês no começo. Eu precisava levar uma palavra para ele. Se Jesus de Nazaré, eu não ando, não posso andar, não posso falar, cheio de dor. Então me dá força o Espírito de Deus. Dormi um pouquinho e tudo vinha novamente. E isso foi até de manhã. Disse: meu Deus, eu não tenho mais paz sem eu ir lá. Aí chegou o Caleb, chegou a Rosalise para me pegar, então eu recebi alta, graças a Deus, se cumpriu o 5º dia. E eu saí meio torto para aquele corredor, porque era no final do corredor. Eu disse: tem que ver essa autoridade, irmãos. Cheguei lá dando de novo. Ele disse: irmão, eu vim aqui trazer a palavra que o Senhor Jesus mandou entregar para você. Faço falando mesmo assim, alto, parecia que eu estava em casa. E ele regalou os olhos. Eu disse para ele: eu ouvi a conversa daquele irmão com você, você querendo saber a respeito de profecia e ele querendo explicar a profecia. Aí ele disse que lia Apocalipse, Daniel, nem Daniel, Ezequiel. Eu disse: meu irmão, profecia para nós, leigo, meu irmão, nós não vamos entender nunca. Tire isso da tua cabeça. Leia a palavra de Deus, algo que você entenda. Leia o livro de João, meu irmão. Leia o livro de Efésios, que você vai descobrir que a graça de Deus veio sobre a nossa vida, a salvação. Somos salvos pela graça. Esse, meus irmãos, é o Evangelho relâmpago. Contei para os irmãos aqui, é o Evangelho relâmpago. E eu disse assim para ele: você já aceitou Jesus? Coragem. Antes eu disse assim para ele: a profecia, meu irmão, é a palavra de Deus. Ela é a profecia que se cumpre dia após dia na nossa vida, irmão. Então aqui está a profecia, a palavra de Deus. Ela é a verdadeira profecia. E aí então eu disse para ele: você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? E ele disse: já. Você já aceitou Jesus dessa forma que eu vou falar para você? Você já confessou os seus pecados a Jesus Cristo? Já entregou a sua vida ao Senhor? Ele disse: não, desse jeito não. Pois então, meu irmão, eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo. E ali eu fiz a oração, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que perdoasse o seu pecado, que ele se entregasse a Jesus Cristo. Enfim, fiz o procedimento, o qual a palavra de Deus e o que nós temos aprendido. Pedi para o ser humano se entregar a Jesus Cristo, para que o Senhor tome conta da sua vida. E fiz todo esse processo. Ele então aceitou a Jesus Cristo naquele momento. Ele entendeu o que eu falei. E depois eu orei ali naquele quarto e vim embora. Vim em paz, irmão. Vim em paz. Glórias a Deus mesmo. E tudo isso eu louvo a Deus, minhas irmãs, meus irmãos, porque tudo isso eu aprendi aqui. Foi aqui que eu aprendi. Em 34 anos foi aqui que eu aprendi. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E então, irmão, nesse período, o Senhor Jesus não deixa o seu servo desamparado. Ele foi preparando a situação. Alguns irmãos, irmã, talvez não entendam, mas através desse servo de Deus e da palavra de Deus, entendam.
Eu conhecia, agora é a irmã Denise. O Senhor preparou ela, eu não sabia, para cuidar de mim. Porque se não fosse esta mulher, eu tinha morrido, irmão. Porque o sofrimento era muito grande. O meu filho ia me cuidar, disse, eu vou cuidar do pai. Mas do jeito que ela me cuidou, me tratou como rei, não. Eu acho que eu tinha partido. Dessa vez eu tinha. Que vim para casa, fiquei 10 dias em casa, andei para a casa dela. Você lembra daquele versículo, a palavra de Deus diz que um gafanhoto, no final dos tempos, vai ser um peso nos seus braços? Pois eu passei por isso. Eu só não pedia para me dar comida na boca, ela e meu filho, porque eu fiquei com vergonha. Porque o talher, meus irmãos, era um peso na minha mão. Um peso. Eu disse, meu Deus, agora eu acredito naquele versículo, porque um grilo, irmão, ser um peso, agora eu acredito, Senhor. Um peso, irmão. Não podia. Mas assim fui. Quando foi ali uns dias em casa, perdi a fome. Tanto a Roselise como o Caleb botava todo mundo na roda. Achava que eu ia morrer mesmo. Agora ele vai. Alguns têm algumas fotos minhas, realmente eu estava indo. E a Roselise então perguntou para a filha, mulher corajosa, eu não levaria. Perguntou para a filha, pedindo uma ideia, a filha disse, a mãe deve levar. Foi isso que a Roselise me falou, tá aí a isso a mão do Senhor, irmão. Com 20 dias, irmão, na cama, que eu me levantei para ir ao banheiro, porque ela tinha que me ajudar. A minha cunhada já tinha descartado que não podia cuidar de mim desta forma. Só tinha o Caleb. Um estranho ia me cuidar? Não. Podia me cuidar de uma maneira reclamando. Mas eu nunca ouvi isso. Eu queria ouvir, mas nunca ouvi da Roselise. Irmão de Deus. E ela me levou para a casa dela. Um homem que não valia nada. Um homem inútil. Pronto para botar no caixão e levar para o cemitério. Pois ali ela foi me cuidando. Ela disse assim, Manuel, eu vou trabalhar na facção. E quando você precisar, tu manda uma mensagem para mim. Quando eu mandava a mensagem, antes de acabar a mensagem, ela já estava na porta. Algo maravilhoso. Eu não exalto ela, mas eu glorifico a Deus pela sua vida. Glorifico o Senhor Jesus, meus irmãos. E com 25 dias, mais ou menos, irmãos, que eu tentei levantar da cama, porque eu não levantava. De tanta dor que eu sentia, não conseguia me levantar. Dormir era só do lado direito, não dava para dormir do lado esquerdo, porque eu fui entubado e tinha uma tosse e uma coceira até aqui, irmão, e eu sabia que eu já ia tossir. Eu pedi, tem misericórdia de mim, Senhor. Botava a mão na barriga. Isso doía tanto, irmão, doía tanto que você não imagina. E assim fui, irmão, fui indo. Nesse depois de 25 dias eu já me levantei, botei a mão e consegui me levantar. E o segundo do relógio foi caminhando, irmão. Aquilo era uma alegria para mim. Só aquele segundo era uma alegria. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. 90% bom, meus irmãos de Deus. 90%. Quando eu entrei pela primeira vez após a cirurgia, vocês me receberam como me receberam em 1987. Da mesma forma. Eu prego o amor dessa igreja, irmão. Eu prego o amor, porque essa igreja tem amor para com o seu próximo. Eu sou uma testemunha viva, que testemunho isso. E essa igreja me recebeu com muita alegria. E tudo isso fortalece o doente. Tudo isso. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, engrandecendo o nome do meu Deus, do nosso Deus, e mostrando para os irmãos, mostrando para a igreja, quem é esse Jesus maravilhoso. Irmãos, confia nele. Não diga por alguma coisa, algum motivo que você vai ficar com medo. Não se preocupe. Se entregue a ele. Entregue o problema a ele, porque ele tira o
nosso medo, Ele tira a nossa preocupação e deixa as coisas caminhar, porque Ele tem cuidado. Eu não vou dizer vós, porque é assim, Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Desculpa se eu prolonguei no testemunho, mas essa é a verdade que eu tinha de falar nessa noite para esta igreja maravilhosa do Senhor Jesus. Pastor, obrigado, pastor. Irmãos, aproveitando a própria fala do presbítero Manuel e dado o nosso horário, nós vamos ficar com essa palavra no nosso coração, mas não sem antes eu fazer uma leitura e aproveitarmos esse momento para colocarmos a nossa vida diante de Deus e assim rogarmos a Ele nessa noite e depois cearmos juntos, tá bom? Há uma palavra que inclusive o presbítero Valdir pregou recentemente, está em Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 6 e 7, nós encontramos uma instrução da palavra de Deus para a nossa vida. E assim como passou o presbítero Manuel, nós também passamos por algumas ansiedades no nosso coração. Embora ele disse, e havia dito a mim mesmo, antes da cirurgia, que não havia esse temor com relação ao que seria feito, às vezes nós temos o nosso temor pelas coisas que passamos na nossa vida, Todos nós, à medida que vamos vivendo, nós temos algumas aflições que chegam ao nosso coração, algumas preocupações, algumas condições da nossa alma que nos levam a buscar socorro em Deus. E um dos versículos da palavra que me chama muita atenção, e eu gosto muito também, o presbítero Valdir pregou sabiamente nesses textos, Lá no verso 6 e 7, se já não o disse, no capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo escreve com base nas palavras de Jesus, lá de Mateus capítulo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se Deus sabe todas as coisas, O Manuel já havia dito há algum tempo que gostaria de compartilhar com a igreja esse momento que ele passou, e depois de algum tempo escolhemos essa data, e talvez você esteja passando por alguma situação de preocupação na sua vida, alguma coisa que você precisa resolver, seja na saúde física ou até mesmo com relação à sua família, ou no seu coração, alguma coisa que lhe aflige a alma por alguma razão. Seria talvez a preocupação com o futuro? Seria alguma coisa relacionada à vida profissional? Seria algo relativo aos seus filhos? O que você tem passado? Quais são as suas dificuldades? E sim, não há dúvidas, como o próprio presbítero Manuel mencionou, a nossa vida está nas mãos de Deus. E só o Senhor pode trazer a solução a ela a cada momento. Estarmos vivos hoje é um milagre. Estarmos aqui hoje é um milagre. A vida do presbítero Manuel, sim, é um milagre de Deus. E Deus faz milagres, sim, na nossa vida. Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos filhos. Devemos muito ao Senhor por tantos milagres que Ele tem feito. Alguns deles, e nem sabemos o que aconteceu. Mas Deus é fiel e tem tido sobre a vida do seu povo a sua destra fiel, que nos conduz para a sua glória. Eu queria, ousadamente, nessa noite, convidar você para que orássemos juntos. Assim como o presbítero Manuel foi abençoado, oramos por ele em longo tempo, eu gostaria que ele orasse por nós nessa noite, nos abençoando e rogando a graça de Deus sobre a nossa vida. Não sei quais são as situações que você tem vivido, quais as circunstâncias que você precisa da ação divina. Nessa noite, vamos colocar o nosso coração perante Ele, através da oração, através da súplica, e pedir que o Senhor tranquilize a nossa alma, traga paz à nossa vida. E o nosso coração, como diz o texto, e a nossa mente recebam essa paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque ela não depende das circunstâncias, e sim está baseada na confiança plena no Senhor. Por que mente e coração? Porque são as sedes das nossas preocupações. A nossa mente e o nosso coração são as sedes das nossas emoções e da nossa razão, e quando depositamos diante de Deus, sim, o Senhor tranquiliza a nossa alma e nós passamos a confiar nele com toda a nossa vida.
Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante para orarmos juntos. Eu sei que também nós temos muitos nomes na nossa lista de oração, né? E eu gostaria que, se você precisa de oração, você viesse um pouco mais à frente aqui, né? Temos menos espaço, mas venha, não tem problema, né? Não importa quanto tempo você leve para chegar aqui à frente. Se você precisa de oração, seja saúde, outra atividade, ou outra coisa que incomoda o seu coração, venha para nós orarmos juntos nessa hora e colocarmos a vida nossa, a vida da igreja nas mãos de Deus. Se você quer representar alguém orando por alguém, né, de acordo com a lista que lhes falei, né, temos nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos que precisam da graça do Senhor, venha à frente um instante, nós vamos agora suplicar ao Senhor por sua graça sobre a nossa vida. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Deus Santo, que nesta noite, Senhor Jesus Cristo, como a mão do Senhor está estendida, como a tua mão foi estendida e tocada em mim, por tudo que eu passei, o Senhor Jesus Cristo hoje tem-me aqui, para engrandecer o teu nome, e outros irmãos e irmãs estão diante desse altar, pedindo algo ao Senhor, o qual também precisa. Problema de doença, problema, Senhor Jesus Cristo, financeira, vários tipos de problema que atinge a mente e o coração desses amados irmãos. Eu rogo aqui a tua graça, Senhor, como a tua graça veio sobre mim, que a tua graça venha sobre a vida de cada um nesta noite, e que eles glorifiquem o teu nome, Senhor Jesus, pela tua bênção recebida nesta noite, Pai. O milagre não sou eu e nem aquele que ora faz, porque o milagre és tu que faz, Senhor Jesus Cristo, porque a vida de cada um desses irmãos e irmãs pertence a ti, Senhor. E por isso eu rogo ao Senhor Jesus Cristo a tua graça, a saúde, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre a vida em favor daquele qual estão representando, seja lá o problema que for, porque para o Senhor Jesus Cristo não tem tamanho de doença, não tem tamanho de problema. Segundo a tua palavra, o Senhor resolve segundo a tua vontade, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua presença na nossa vida nesta noite, porque segundo a tua palavra, eu sei que o Senhor está no nosso meio, no nosso coração, e o Senhor nessa noite, tudo para a glória do teu nome, há de fazer milagre na vida desses irmãos e na vida daqueles por qual estão intercedendo, Senhor, e que tudo seja para a glória do teu nome, para engrandecer o Senhor Jesus e mostrar, Senhor, que tu é o Senhor da nossa vida, o qual nós devemos de obedecer e a servir de todo o nosso coração. E assim, Senhor, eu oro e oramos no nome de Jesus Cristo, muito grato a ti pelas tuas bênçãos derramadas sobre essas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um abraço aí, seu irmão querido. Diga aí, Deus te abençoe. Pode tomar seu lugar. Deus te abençoe.
Obrigada, Jesus. Amém, glória a Deus, né? Muito obrigado. Realmente o Senhor é fiel, né, para com as nossas vidas. Cantemos a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor, a sua graça a todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Louvado seja Ele. Abra sua Bíblia comigo ainda em Colossenses, no capítulo de número 13. Nós vamos passar a Santa Ceia. Logo após a leitura, nosso coral estará entoando o hino 266 do nosso cenário. Em seguida, cearemos juntos, tá bom? Colossenses, o capítulo 1, verso de número 13 em diante, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus,
E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Cantemos ao Senhor. Os presbíteros podem chegar à frente. Vamos passar então a Santa Ceia, meus queridos. Lembrando que é a mesa do Senhor, né? Se você estiver em plena comunhão na sua igreja, você pode então participar conosco nessa noite da mesa do Senhor, né? Louvemos a Cristo Jesus e nos
Coloquemos a Ele nesse instante. Pedir ao presbiterário que faça a consagração dos elementos. Eterno e soberano Deus, primeiramente queremos te louvar. Obrigado a Deus por esse encontro. Obrigado a Deus porque hoje, segundo a tua palavra, houve festa no céu, Deus. Obrigado a Deus por esse testemunho, Deus, da tua presença, da certeza de um Deus grande, de um Deus soberano, mas apesar de sua grandeza, apesar de sua soberania, é um Deus que cuida de nós. É um Deus que tem nos guardado, um Deus que tem nos sustentado, Deus. E nós te louvamos porque é um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que ama, um Deus que sustenta, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que ouve e um Deus que responde, ó Pai. E nós nesta noite nos postamos diante de Ti, Deus, te engrandecendo e te agradecendo por a Tua obra em nossas vidas, ó Deus. Obra de amor, de morte, de ressurreição, de presença em nossas vidas, ó Pai. E nós nos postamos diante de Ti, porque nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor nos olhou com um olhar de misericórdia, nos resgatando do lamaçal do pecado e nos dando a esperança, ó Deus, de um dia podermos sentar na mesa contigo, ó Pai. Podemos cear contigo, podemos morar contigo, ó Deus, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, através do Teu sangue derramado na cruz, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, essa mesa que está posta aqui nesta noite, esse pão, esse vinho continua sendo pão e vinho, Deus. Mas é um momento de memória, ó Deus. Um momento de nós nos lembrarmos do Teu amor e do Teu sacrifício na cruz por cada um de nós. E ao participar, ó Deus, desse pão e desse vinho, ó Deus, nós nos fortalecendo cada dia mais, ó Deus, a falar do grande amor de Jesus, ó Pai. Nós, ó Deus, te entregamos e consagramos esse alimento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por um instante, para que sejamos juntos, tá bom?
Irmãos, naquela noite em que foi traído, Jesus tinha um pão nas suas mãos, ele dá graças e ele parte o pão e dá aos seus discípulos e diz: isso é o meu corpo, dado por amor de vós. E ordena então que os seus discípulos o comam em memória dele. Comei dele todos, disse Jesus. Da mesma forma, os que participaram do primeiro elemento devem participar do segundo. Fique um pouco mais em pé para receber e aguardo para que venhamos a cear juntos. Irmãos, na mesma noite, quando Jesus compartilhou o pão, ele também compartilha o cálice que ele estava e dá aos seus discípulos e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E ordena que ali então os seus discípulos o bebam em memória dele. Bebei dele todos, disse Jesus. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Mais uma vez recebe a nossa gratidão pela tua grande misericórdia para com as nossas vidas, Pai. Pai, a tua palavra lida antes desse ato, Senhor Deus, diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso foi Cristo. Isso foi sua morte, foi o seu sangue derramado, foi a sua agonia lá no Calvário, foi todo aquele sofrimento que ele teve por causa de mim e dessa igreja reunida aqui nessa noite, ó Pai, que nós podemos receber essa graça maravilhosa de poder ser liberto dos nossos pecados, Pai. Ó Deus, não há liberdade maior, não há recompensa melhor, Senhor Deus, de que receber a vida eterna
em Jesus Cristo. Não tem nada, não tem dinheiro, não tem ouro, Pai amado, não tem bens materiais que possam valer mais de que a compra do Senhor Jesus por nós, o preço que Ele pagou pelos nossos pecados. Obrigado, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, que a Tua igreja, que o Teu povo, Senhor Deus, continue te engrandecendo, continue anunciando, Pai amado, como nós fizemos agora com esses simples atos de comer o pão e beber o vinho. Nós acabamos de anunciar a morte do Senhor até que Ele volte para buscar cada um de nós para morar com Ele, Pai. Muito obrigado, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti, pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. Por mais que as trevas gritem, nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos Os irmãos podem sentar-se, o conselho pode subir comigo, nós orarmos. Isso, pode ir, retirar. Obrigado, Davi. Meus irmãos, apenas os avisos antes da nossa oração. Após a oração coral, tem mais um hino a entoar e em seguida a bênção, tá bom? Nós temos o nosso cafezinho hoje. Temos o nosso cafezinho. Colocaram mais aqui perto da porta hoje? Não? Então tá. A Ângela ajuda eles a colocar um pouquinho mais caro. Vocês vão fazer o trabalho ali agora em seguida? Sim? Aqui o pessoal que está envolvido com o Jurados Namorados vai fazer uma atividade ali atrás, já preparando para amanhã. Se puderem colocar o cafezinho um pouco mais aqui, próximo à porta, em vez de ir lá na frente, perto da cozinha, será melhor, tá bom? Só colocar as garrafas para cá. Né? Os irmãos ajudam ali também, tá bom, queridos? E temos o cafezinho, os nossos visitantes são convidados a participarem também após o nosso culto, tá? Queridos, amanhã nós temos então, tá ali já, né, o jantar dos namorados, né, todos os convites foram vendidos, e 8 horas estaremos aqui para participar então desse momento aí também da vida da igreja. Orem por isso, ok? Terça-feira nós temos oficina Dorcas às 14, depois da nossa reunião de oração, lembrando que vai ser na casa, seria na casa da irmã Hilda, né? Mas como ele está com o irmão Isaías, nós vamos fazer na casa do filho, do irmão Isaías, que fica ali atrás do Schmidt. Então terça-feira eu posto o endereço para a gente se encontrar lá, tá bom? 20 horas de terça-feira, vamos estar esse inclusive com a irmã Hilda nessa data, e não temos então atividades aqui no templo, tá ok? Quarta-feira a SAF se reúne também aqui na igreja, bom, às 15 horas, e às 20 de quarta-feira nós temos o trabalho de Nova Esperança, onde também estaremos ceando juntos ali na casa da irmã Julieta. Quinta-feira o nosso culto aqui na igreja às 20 horas, e depois o nosso trabalho aí de final de semana, domingo, a Escola Bíblica Dominical. Estamos na primeira lição ainda da nova revista, né? Se você deseja participar da Escola Dominical, fale com os irmãos aí que são responsáveis, o presbítero João, a irmã Luísa, a Kézia, que estão desenvolvendo esse trabalho também de Escola Dominical, aproveitando que é a primeira lição, então dá tempo de você participar aí e estudar a nova lição, ok? A nova revista, né? 19 horas o nosso culto, tá bom, queridos? Não está ali, mas dia 27 de junho, uma terça-feira, né, daqui a mais ou menos 16 dias, nós teremos um encontro com o reverendo Hernandes, estará na cidade, estará conosco mais uma vez, e estaremos tendo esse culto, tá ok? Nós ainda não decidimos ter lugar, né? Uma das coisas que nós estivemos vendo foi para fazer na casa da madrinha, que tinha todo um contexto que seria ótimo, mas eles já são ocupados nessa data, a gente vai ficar para ano que vem ali, então estamos por decidir o local, tá bom? Um deles é a igreja, mas a gente sabe que o espaço não é tão adequado, né? E mesmo não divulgando ainda, tem muita gente que já está me perguntando onde é que vai ser, né? A gente divulgou pouco, mas as pessoas estão sabendo que ele está por aqui, então a gente está vendo isso,
E a gente sempre faz na quadra. Na última quadra que fizemos, lá do Clotilde Ramos Chaves, o som não ficou bom, devido à própria arquitetura do ginásio, né? Aquele telhado de zinco que vai de ponta a ponta do solo, fez com que o som reverberasse muito, a gente teve prejuízo de audição, né? A outra quadra que nós fazemos aqui no Lucimira, porém a quadra precisa de ser ajeitada, está bastante marcada nas paredes por causa da bola, está um espaço que precisa de um cuidado no caso, né? Então a gente está por decidir isso aí também, tá bom? Então olhem por isso, que a gente tem essa decisão de forma sábia e possamos receber o reverendo Hernandes, né, com todo carinho, e assim ouvimos mais uma vez ele aqui junto da igreja e muitos outros irmãos que compartilham ali com a gente. Ok? São esses nossos avisos. Então vamos orar nesse momento, em seguida o nosso coral e depois do coral a bênção. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar encerrando. Vou convidar o presbítero João para que faça a oração final para o João, pedindo a graça de Deus sobre a nossa semana. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse encontro. Mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite. Ouvimos, ó Pai, a Tua palavra, participamos da Tua ceia, tivemos comunhão, Senhor Jesus. Te louvamos por isso, por essa grande oportunidade de conceder a Tua igreja. Agora, Pai amado, nos abençoa, Senhor, ao sairmos daqui. Nos dê uma boa semana, Senhor, na Tua orientação, nos Teus ensinamentos. Que nós possamos, ó Pai, nos nossos lares, continuar esse culto a Ti, continuar Te servindo e continuar, Pai, solicitando a Tua bênção sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós a Tua graça, livra-nos de todo mal, dá a Tua paz a cada coração que entrou aqui nessa noite, que essa paz seja uma paz duradoura, continue nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se por um instante, queridos. Vamos ouvir o nosso coral e depois começa. Receber a bênção, meus irmãos. Querida igreja, queridos visitantes, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus
e as consolações ternas e eternas do Espírito Santo, meus amados, sejam sobre vós, vossa casa e família, e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Vamos ao nosso cafezinho, né?